Se tem, levanta a mão. Aleluia. Irmãos, hoje é o 4º dia, não é isso? Sim ou não? Amém. Abre a sua Bíblia aí comigo, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 17. Daniel capítulo 2, versículo 17. Hoje já fizemos o culto das 7, também fiz o das 3 e estou aqui firme, amém, irmãos? Hoje foi tipo anti-inflamatório, de 8 em 8, né? Amém, irmãos? Aleluia. Daniel capítulo 2, versículo 17. Querido, eu falei hoje pela manhã desse capítulo. O livro de Daniel, na grande verdade, ele é um livro de muitos ensinamentos e um livro também escatológico, né? O livro de Daniel tem muita escatologia dentro dele. O capítulo 2 é um capítulo muito escatológico, mas muito mesmo. Porque aqui no capítulo 2 nós vemos Nabucodonosor tendo uma visão de uma estátua que aparecia na frente dele. E essa estátua causou em Nabucodonosor muito medo. Porque a cabeça da estátua era de ouro. Os braços e os peitos da estátua eram de bronze. A cintura e as coxas da estátua eram de prata, de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés, metade era de ferro, metade era de barro. Nabucodonosor ficou muito assustado com aquilo, mandou chamar os sábios da Babilônia para que eles pudessem decifrar qual era o sonho do rei, a visão que ele teve, melhor dizendo. E a Bíblia diz que nenhum dos sábios, eu digo assim entre aspas, nenhum dos sábios ali soube decifrar o sonho do rei. O rei ficou muito revoltado, irado. Nabucodonosor irava fácil, né, irmãos? Não sabia brincar não. Ficou irado com os sábios, ficou irado com Sadraque, Mesaque e Abidnego, com a resposta deles, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego virou para ele e falou assim: rei, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o Deus a qual nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas de uma coisa fique sabendo, curvar diante da sua estátua nós não vamos curvar não. E ele ficou irado, mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Aqui no capítulo 2 ele ficou furioso e mandou matar todos os sábios da Babilônia, porque não souberam qual era a visão e muito menos decifrar aquela visão. A sentença era de morte para todos os sábios. Eu estava meditando agora à tarde e hoje pela manhã eu falei que foi como uma projeção que apareceu ali diante do rei. E hoje à tarde eu meditando, foi algo mais avançado do que uma projeção, né? Assim, num telão. Foi algo mais avançado, foi tipo qual é o nome? Holograma. Tipo um holograma. Uma imagem apareceu diante dele, a cabeça de ouro, o peito de prata, os braços de prata, a cintura
de bronze, as coxas de bronze, as 2 pernas de ferro e os 2 pés, metade de ferro, metade de barro. E ninguém soube, o rei mandou matar. Daniel, quando soube daquilo, foi até o chefe da guarda, falou com ele, e após ali falar com o chefe da guarda, a Bíblia diz que Daniel foi para casa, reuniu com seus amigos e ora a Deus. E pede para que Deus pudesse ter misericórdia deles. Eu acho que na NVI fala pena. Eu acho, não sei se na NVI fala pena deles. E esse capítulo é um capítulo escatológico, porque cada parte desta imagem tinha uma simbologia. A cabeça de ouro, querido, simbolizava o reino babilônico. O próprio reino de Nabucodonosor. Que era um reino, querido, de muito conhecimento. Um reino de muita riqueza. A cabeça de ouro representava isso. O peito de prata e os braços de prata, querido, representava o reino Medo-Persa. Que mais tarde quem foi o rei? Foi o rei Dario. E por que representava os 2 reinos? Porque Dario foi aquele que fez a junção dos 2 reinos, do reino Medo e do reino Persa. A cintura de bronze, as coxas de bronze, tinha uma simbologia, representava o Império Grego. As pernas de ferro representavam o Império Romano. E os dedos, os pés e os dedos, ali mistura de ferro e de barro, representava, querido, 10 nações que ao longo do tempo tentariam governar a terra. E nós podemos ver isso, que ao longo da história, quantas nações não tentaram governar a terra? Sim ou não? Nações que em um certo momento conseguiram dominar uma parte do mundo. França já foi, Reino Unido, Rússia, Portugal, Espanha, Estados Unidos. Então, Daniel 2 aqui, ele é um capítulo muito escatológico. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do momento em que Daniel, quando recebe a notícia, ele vai para casa. E ele ora a Deus. E quando eu olho, querido, para esse texto, uma coisa me veio na mente, logo hoje, pela manhã cedinho, quando acordei. Qual que era o segredo de Daniel? Qual era o segredo deste homem, querido? Que levava ele, querido, a resolver grandes problemas. Porque Daniel, quando chegou no cativeiro da Babilônia, Daniel tinha quase 20 anos de idade. Saiu, querido, quando o cativeiro da Babilônia terminou, Daniel já tinha quase 90 anos. Ou seja, uma vida toda no cativeiro. Uma vida toda. E nós podemos ver que durante esse tempo, Daniel passou por muitas situações, vivenciou grandes problemas. O capítulo 2 é um desse mesmo, estava debaixo de uma sentença. O capítulo 6 também, debaixo de uma sentença de morte, onde ele foi parar na cova dos leões. Qual era o segredo deste homem? Porque a Bíblia diz que quando ele recebe a sentença de que o rei mandou matar todos os sábios, a Bíblia diz que Daniel vai para casa, chama os seus amigos Ananias, Azarias e Misael, que é mais conhecidos,
como Sadraque, Mesaque, Abednego. Daniel conta a eles a história, e eles oram a Deus. Eu até falei hoje de manhã, e eu aqui conjecturando, Daniel ora, e eu tenho um entendimento que depois que Daniel ora, que ele tem o período dele de oração junto com os amigos ali, e pede a Deus misericórdia, para que Deus pudesse revelar, para que Deus pudesse falar com eles, e que eles fossem livres da morte. O entendimento que eu tenho é que depois que Daniel orou, Daniel dormiu. E quando eu falo dormiu, não é que ele dormiu orando. Porque tem gente, querido, que não ora, aí chega em casa e fala assim: Deus, tu sabes que eu vou dormir agora. Deus, né? Tu sabes que agora eu vou dormir. Não, Daniel orou e depois foi dormir. Como que alguém, querido, que está debaixo de uma sentença de morte, literalmente, aqui, querido, era um rei que tinha dado a ordem: manda matar os sábios. E ele dorme. Por que eu tenho o entendimento que ele dorme? É que Deus deu a ele a revelação, Deus deu a ele uma visão do que era o sonho do rei. E aí no versículo 17, Daniel, depois disso, ele fala assim: depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem a Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles. Não é NVI, é a nova tradução linguagem de hoje. Pedindo que tivesse pena deles e lhe mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. É ele que explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Você pode aplaudir o Senhor, querido? E aí Daniel, querido, no outro dia aparece lá no rei, falou: rei, deixa eu te dizer algo. O sonho, a visão que o senhor teve, ninguém conseguiu decifrar, porque isso, homem algum e Deus algum pode decifrar, a não ser o Deus criador dos céus. Só ele. E sabe por quê, rei? O senhor ficou muito assustado com a visão que o senhor teve, porque a visão que o senhor teve foi de uma estátua que tinha cabeça de ouro, e foi decifrando que tinha os peitos e os braços de prata, que tinha a cintura e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés eram uma mistura de barro e de ferro. E o que mais se assustou, rei, é que uma pedra foi lançada de uma montanha, sem ninguém ter lançado ela, e ela cai nos pés da estátua, e aquilo ali vira pó. Vira pó. O que mais se assustou foi isso. A pedra que foi lançada, e quando caiu sobre os pés da estátua, ela esmiuçou e virou pó. Querido,
os pés de barro misturado com os pés de ferro. O ferro fala de força, mas ao mesmo tempo, querido, o barro fala de fragilidade. Nações que eram poderosas, mas que ao mesmo tempo, querido, eram frágeis. E Daniel decifra, Daniel fala para Nabucodonosor. E aí eu te pergunto, querido, e eu pensando comigo, qual era o segredo desse homem? Para estar debaixo de uma sentença, orar a Deus e depois dormir debaixo de uma sentença de morte, sabendo que podia morrer, que poderia perder a cabeça e dorme. Qual era o segredo deste homem que conseguia resolver grandes problemas? Primeiro, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Eu acho, querido, que de todas as coisas na vida de Daniel, essa era a que mais levava Daniel a sobressair. Intimidade com Deus. Querido, deixa eu te dizer algo. Deus não tem filhos prediletos. Deus, querido, se agrada daqueles que se consagram, daqueles que se separam, daqueles, querido, que se lançam nas mãos dele sem reserva. E nós vemos isso na vida de Daniel, um homem que viveu 70 anos, querido, no meio de um povo pagão, no meio, querido, de uma terra idólatra. Querido, serviu a 4 reis, querido, e deixa eu te dizer algo, e diante de todos os 4 reis, Daniel esteve, querido, no alto escalão dos reis. Daniel foi governador, querido, de todos os 4 reis. Daniel foi presidente, querido, no tempo do rei Dário. E a Bíblia nos mostra que Daniel não se contaminou. Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel era separado, por isso ele tinha intimidade com o Senhor. Separado. Querido, intimidade, para uma pessoa ter intimidade com Deus, ela precisa ter algumas coisas. Porque não é simplesmente chegar e dizer, não, eu vou ter intimidade com Deus. Ela tem que ser consagrada, ela tem que... O que essa palavra consagração significa? Separação. Quando você olha para alguém, e quando você vai falar de alguém, e aí você olha e fala assim, não, fulano de tal é consagrado. Não tem umas pessoas assim que a gente olha para elas e fala assim, não, esse é consagrado. É porque esta pessoa é o quê? Separada. Ela decidiu se separar. Daniel não comeu, querido, das iguarias da mesa do rei. E olha, querido, que aos olhos naturais era coisa boa, hein? Mas Daniel sabia que a forma de preparar os alimentos, que os alimentos que eram preparados para colocar na mesa do rei, não estava de acordo com aquilo que a lei de Moisés dizia. Então eu não vou comer, eu não vou fazer parte disso, porque eu sei que não condiz com aquilo que a lei de Moisés diz. Eu vou me separar. E a Bíblia diz que Daniel não comeu. E a Bíblia nos mostra, querido, que depois de 10 dias, aqueles que estavam comendo da mesa do rei, Daniel não comeu. Daniel decidiu, querido, se abster. A Bíblia diz que a aparência de Daniel, a aparência dele era melhor do que a aparência daqueles que estavam comendo do alimento do rei. Intimidade, vida com Deus, leva, querido, o nosso rosto, leva a nossa aparência a ser diferente das outras pessoas. Intimidade se conquista através de separação,
A Bíblia nos mostra, querido, em Daniel 6, que Daniel era um homem de oração, porque quando o decreto, querido, foi sancionado, que durante 30 dias ninguém podia fazer oração a Deus algum, a ninguém, a não ser o rei Dário. A Bíblia diz que Daniel não ligou para aquilo. A Bíblia diz que Daniel foi para casa e como de costume, a Bíblia diz assim, como de costume. Oh, querido, o que é um costume? Algo que a pessoa fazia o quê? Todos os dias. De costume, Daniel foi para casa, querido, e orava a Deus, e continuou orando a Deus 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, e ainda não era escondido não, com a janela aberta, querido, em direção a Jerusalém, porque ele orava pelo seu povo e pela sua pátria. Daniel tinha intimidade com Deus por isso. Ele tinha intimidade com Deus. Daniel sabia com quem ele andava. Amém, querido? Daniel escolhia com quem ele andava. Na hora, querido, que o decreto veio, vai matar todos os sábios. Onde que Daniel foi, querido? Atrás dos amigos que professavam a mesma fé, que tinham o mesmo propósito, que acreditavam, querido, no mesmo Deus. Sabia com quem andava, escolhia com quem andava, querido. Escolhia os seus amigos. Querido, deixa eu dizer algo, nós, povo de Deus, nós não podemos ser quadrados, de achar que a gente não pode ter relacionamento com quem não é crente, mas nós precisamos ser espertos, de tal maneira, de saber que os nossos amigos têm que ser quem é crente, amém? Relacionar com as pessoas é uma coisa, a amizade é outra coisa. Amém? Daniel escolhia seus amigos, aqueles que compartilhavam do mesmo interesse, que tinham o mesmo propósito, a mesma fé, o mesmo Deus. Isso gerava intimidade. A Bíblia diz que as más companhias corrompem o quê? As más companhias corrompem o quê? Então olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, querido, escolha com quem você anda. Por que a Bíblia fala isso? Que as más companhias corrompem os bons costumes. O segredo era a intimidade, o primeiro. Segunda coisa que Daniel tinha, que eu acho que era fantástico, eu já falei isso aqui já 2 vezes essa campanha, e vou falar agora porque é a primeira vez que eu estou pregando à noite. Gente grande sabe identificar grandes oportunidades. Fala assim comigo, gente grande sabe identificar grandes oportunidades. Gente grande, querido, é aquela pessoa que o problema aparece diante dela, querido, que coloca na mão dela um monte de limão, e sabe o que ela faz? Em vez dela ficar chorando, em vez dela ficar azeda, sabe o que ela faz? Ela faz uma limonada. Ela olha para o problema, ela olha para a dificuldade, ela olha para a situação e vê, querido, que por trás daquilo ali tem uma oportunidade para ela. Daniel, quando soube, querido, da sentença, Daniel, querido, foi para casa, falou, a primeira oportunidade diante desse problema, sabe qual é? Primeiro é ser livre da morte. Primeiro é ser livre da morte.
Outra oportunidade que está por trás disso é mostrar para este povo babilônico aqui que existe só um Deus. Que existe um Deus que é verdadeiro. E terceiro, diante desse problema, Deus vai me levar a sobressair. Deus vai me levar a ser engrandecido. Porque se você olhar lá no capítulo, no versículo 48, quando Daniel decifra o sonho, lá no 48, a Bíblia diz que Nabucodonosor pega Daniel e coloca Daniel como governador na Babilônia. Gente grande sabe discernir, sabe identificar grandes oportunidades. Amém? Daniel foi para a Babilônia com 20 anos, quase 20 anos de idade. Não ficou ali choramingando não, meu irmão, lambendo as feridas, coçando, querido, as machucaduras, não. Daniel não ficou murmurando, chorando, não, meu irmão. Daniel foi para a luta. Daniel, querido, viu que ali por trás daquela situação era ruim a situação. Eles estavam indo, querido, como escravos. Estava. Mas Daniel viu que por trás daquilo tinha oportunidade. Porque você vê, querido, todos que foram levados de Jerusalém, querido, para a Babilônia, foram levados na situação de cativos, de escravos mesmo. Você pode ver, querido, que Daniel passou por 4 reis. Em todos eles, Daniel se destacou. Em todos eles, Daniel foi alguém relevante no reinado daquele rei. Quando estão entendendo, diz aleluia. Quando estão entendendo, diz glória a Deus. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: você está entendendo, querido? Para de ficar murmurando, chorando, reclamando. Fala para ele, pode falar para ele. Aleluia. Ah, meu irmão. Por último, tem um versículo nesse capítulo que eu acho fantástico. Porque no 48, Nabucodonosor levanta Daniel. 48 diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel. Deixa eu ver aqui, estou com 2 versões aqui, vou nessa aqui, na nova tradução linguagem de hoje. 48, deixa eu achar aqui. Em seguida o rei colocou Daniel como alta autoridade, como alta autoridade no reino, e lhe deu também muitos presentes de valor. E ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia, e o fez chefe de todos os sábios do país. Que coisa linda, né, irmão? Daniel agora no versículo 48, deve ter imaginado assim: agora estou na crista da onda, estou por cima da carne seca. O rei me honrou, agora eu vou ficar aqui na minha e pronto. A bênção é minha. Não é assim, irmão? Não. Olha só o versículo 49. Olha só. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. Eu vou ler nessa outra tradução. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na porta do rei.
Sabe o que eu aprendo com Daniel aqui, querido? Que bênção só é bênção se for para ser bênção na vida dos outros. Você não entendeu? Parece algo assim redundante. Bênção só é bênção se for para ser bênção na vida dos outros. Quando Daniel foi engrandecido por Nabucodonosor, quando Daniel foi colocado agora, querido, numa posição onde ele estava sendo engrandecido, Daniel não pensou só nele. Daniel não quis a coisa só para ele. Daniel não pensou na bênção só para ele. A Bíblia diz que Daniel foi até Nabucodonosor. E olha que Nabucodonosor era um rei, irmãos. Daniel foi até o rei e falou assim: rei, eu quero te pedir uma coisa. Eu tenho uns amigos aqui. Coloca os meus amigos para chefiar. Coloca os meus amigos nos negócios da província da Babilônia. Honra os meus amigos. E a Bíblia diz que o rei atendeu o pedido de Daniel. Sabe, querido, por que tem muita gente que não recebe? Porque ela recebe, ela pensa só em si mesma. Não é isso que a Bíblia diz? Pedis e não recebestes. Porque pede para esbanjar nos seus próprios prazeres. Não é isso que a Bíblia diz? Irmãos, deixa eu te falar algo para nós meditarmos. Os pedidos que você tem na sua cartela aí, quando você receber eles, quando você alcançar a resposta deles, com toda sinceridade, vai ser para abençoar o reino em primeiro lugar, vai ser para abençoar outras pessoas, vai ser para abençoar a sua família, vai ser para abençoar outros, queridos. Tem muita gente que fica orando, pedindo para Deus mudar a vida financeira dele, para Deus o abençoar. Deus me abençoa, me engrandece, me dá dinheiro, me dá isso, me dá aquilo. Querida, a oração não tem que ser assim. Querida, a primeira coisa que você tem que fazer, Deus. Primeira coisa que você tem que fazer é: por que eu quero prosperar? Se for para abençoar o reino, se for para abençoar outras pessoas, eu quero te dizer algo, que você é um candidato a prosperar. Já viu? Pessoas, querido, que quando entram naquela porta ali, entram quebradinhas. Quebradas igual arroz de terceira, igual quilera. Já vi muitos. Chegar aqui, meu irmão, era capacho do inimigo. Estavam mais por baixo que diferencial de sapo, mais para baixo do que rodapé de limpeza. Aí, querido, foram abençoados. A primeira coisa que elas fizeram foi isso aqui, ó. As costas para quem o ajudou, as costas para quem um dia deu a ele direcionamento. Esquece. Daniel era alguém de destaque, porque ele tinha o entendimento que bênção só é bênção se for para ser bênção na vida dos outros. Daniel era um homem de destaque, em quarto lugar, porque Daniel tinha algo, querido, que agrada a Deus e muito: gratidão, coração grato. Quando Daniel chegou diante do rei Nabucodonosor, Daniel não chegou ali, querido, com o peito estufado, porque ele recebeu a visão e achando que ele era melhor do que todo mundo. A primeira coisa que Daniel fez: ó rei, isso aí
só pode trazer a revelação, só pode trazer o entendimento disso aí, só Deus. Primeira coisa, Daniel reconhecia que aquilo não partia dele, que não era por causa dele, mas foi Deus quem deu a ele. Amém, queridos? Ah, meu irmão, Deus tem muito para dar, Deus tem muito para abençoar as nossas vidas, mas eu quero te dizer algo. Uma campanha como essa é para que nós possamos buscar alinhamento. Alinhamento. Amém? Que eu e você possamos nesses dias nos alinhar com o coração de Deus. Porque é alinhado com o coração de Deus. Porque Deus não tem filhos prediletos. Se nós estivermos com o coração alinhado com o coração de Deus, meu irmão, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Foi assim com Daniel ou não? Fizeram de tudo, meu irmão, fizeram de tudo, inventaram fofoca, mentira, apunhalaram ele pelas costas, fizeram o que, meu irmão, fizeram mas nada derrubou Daniel. Sabe por quê? Porque ele era assim, e ele era assim, não é porque ele era mais bonito do que eu, mais bonito que nós todos aqui, não. Porque ele tinha intimidade com ele. Amém? Aleluia. Ah, querido. Lembra quando Miriam quis meter a besta e reclamar para Deus de Moisés? Lembra? O que aconteceu com ela? Ficou leprosa. Lembra do que Deus falou para os amigos, entre aspas, de Jó, lá em Jó 42? Prepara o sacrifício aí e vai lá em Jó e pede para Jó orar por vocês, porque a Jó eu ouço. Jó eu ouço. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Olha para o irmão que está do céu, fala: Deus tem muito para te dar, irmão. Mas Deus quer que o seu coração esteja alinhado com o dele. Aleluia. Fala de novo para o seu irmão, fala: Deus tem muito para te dar, mas Deus quer o seu coração alinhado com Ele. Deus sabe, querido. Deus sabe quem vem aqui só na hora do aperto. Deus sabe. E Ele é tão bom que Ele ainda tira muitos do aperto. Mas intimidade com Deus é mais do que isso. Aleluia. Pega a sua cartela, ore ao Senhor. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Levanta a sua cartela. Ora ao Senhor, fala: Deus, eu quero estar alinhado com tua vontade, Senhor. Eu creio que o Senhor quer me abençoar nesta campanha, eu não tenho dúvida disso, Senhor.
Senhor, agora me leva a ter um coração preparado para isso, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore, meu irmão, ore em nome do Senhor. Oh Deus, Deus. Fala com o Senhor, querido, por alguns instantes. Ora a Deus por alguns instantes. O que dizer de um Deus que sempre acreditou em mim? O que dizer de um Deus que os dias se entregou por mim? Palavras não vão expressar o amor que encheu o meu coração. Minha vida eu quero entregar e dizer: te amo, ó Aleluia, Senhor. Glória a Deus, nós te louvamos, Jesus. Senhor, que nesses 21 dias, Senhor, esses 21 dias, ó Deus, o Senhor possa ministrar aos nossos corações, falar aos nossos corações, alinhar, ó Deus, trazer alinhamento à nossa vida. Senhor, e que nesses 21 dias nós possamos testemunhar do quão o Senhor é grande, testemunhar, ó Deus, dos milagres, testemunhar das respostas que o Senhor nos dará, dos milagres que o Senhor fará, Senhor, nesses dias. Senhor, nós cremos no Teu agir, oramos, ó Deus, e cremos que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu orar agora pela sua vida financeira. Amém, queridos? Você vai pegar o seu envelope, mas antes de você pegar o envelope, deixa eu dizer algo para você.